Muito obrigado a todos que vieram aqui para mais essa sessão do Storytelling Academy. Muito obrigado, André Siqueira, por ter dispensado um bocadinho da sua manhã nessa fria Chicago. Não sei se está frio ou não aí, também já está bem. O verão costuma ser quente também, é o que eu sei. Por parar um bocadinho, generosamente, e vir cá contar um pouquinho sua história, seu percurso, mostrar seus trabalhos. Mas, antes de tudo, deixa eu te apresentar. Gilberto Gil, baiano, como a nossa convidada de hoje, já dizia que toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Pois a Andréa Siqueira tem o jeito dela mesma. E que jeito? A Andréa teve que se destacar de provar que era competente num meio difícil, competitivo e nem sempre justo. Para falar a verdade, até bastante injusto, que é o da criatividade publicitária. E ela teve que fazer isso num mundo que está em mudança sobre várias coisas, graças a Deus, entre elas ainda muito presente a misoginia e o machismo. Sendo mais do que isto, sem se reduzir a esse tema, André não tem medo de falar sobre o assunto, de apontar o dedo, inclusive no seu trabalho, para aquilo que deve ser alterado, como veremos nessa sessão um pouquinho mais para frente. Mas na minha pesquisa para fazer esse texto de apresentação, lendo algumas coisas que a André escreveu ao longo do tempo, deparei numa palavra que repetia-se vezes sem conta. Uma palavra bonita, honrada, que costuma só surgir na boca e na pena de quem trabalha muito e quem tenta fazer bem as coisas. A palavra é orgulho. Não o orgulho bíblico, que é parente da soberba, um pecado. O orgulho de André é outro. É altruísta, aglutinador, é o famoso orgulho alheio. Veja alguns comentários que André impôs no LinkedIn sobre os trabalhos da sua equipe, das empresas que passou. Ficou coisa fina, hein? Que orgulho, parabéns. Em outro trabalho, tenho tanto orgulho de tudo nessa ficha técnica. E outra ainda, ficou demais. Que orgulho de vocês. E já tem outro que dizia apenas orgulho. Pois bem, André, estamos orgulhosos da sua presença aqui e como já começamos já a perguntar, pode definir um pouquinho mais o que quer dizer esse orgulho que você tanto cita? Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, bom dia, enfim, em qualquer fuso horário a todos. Estou muito feliz de estar falando em português, porque é isso, nos últimos 45 dias eu estou struggling aqui para falar a língua e tentar ser eu mesma em outra língua, que é um pouco difícil de vez em quando. Meu pensamento vai mais rápido do que a minha fala e do que o meu vocabulário. Então, antes de tudo, é muito bom falar em português. Orgulho, eu acho que define muito, eu acho que a gente não faz nada sozinho. E eu sou uma pessoa de time, assim, eu acredito muito em colaboração para poder fazer as coisas acontecerem. Então, o orgulho, ele nasce daí, ele nasce de ver as pessoas crescendo, de ver as pessoas do time conseguindo se expressar através de trabalhos criativos, né, com seu talento e de conseguir fazer isso acontecer, porque a nossa profissão é muito sobre fazer acontecer. De nada adianta a gente ter grandes ideias e ter, né, uma presença numa sala de reunião se a gente não consegue fazer o trabalho aparecer e mudar vidas, porque no final das contas o que a gente faz é muito mais do que comunicação de um serviço, de um produto, né? Com isso a gente consegue mudar hábitos, a gente consegue mudar a sociedade, a gente consegue tentar pelo menos trazer um pouco de visibilidade para um problema, se não ajudar a resolver aquele problema. Eu sou muito apaixonada pelo que a gente faz e acho que a gente tem um poder imenso nas mãos de conseguir tentar influenciar, pelo menos, se não mudar o rumo da história, influenciar para que a gente consiga trazer mudanças nas coisas que a gente acredita. E preparando o keynote, que infelizmente eu não vou conseguir passar aqui para vocês, para essa reunião de hoje, eu me deparei até que, assim, eu acho que eu tenho muitos trabalhos que eu tenho orgulho no meu link, né, no meu portfólio, que estão, que eles são quase que autobiográficos, que eles realmente falam sobre esse empoderamento feminino, da gente ajudar as mulheres, principalmente, né, ajudar todos, mas enfim, grande parte do meu trabalho, sim, ajuda mulheres a se posicionarem no mundo e a conseguirem serem ouvidas e vistas e conseguirem fazer acontecer. Então eu tenho realmente orgulho disso, porque é uma coisa que eu tento fazer no meu dia a dia, e não é no meu dia a dia só com o meu time. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um homem e uma mulher, um menino de 15 e uma menina de 9, e diariamente em casa
eu faço com que eles entendam, né? O irmão a respeitar a irmã e a respeitar as mulheres em volta e a menina a se colocar, a ter opinião, às vezes até demais, eu sendo a mãe, mas a se colocar e a ter opinião e acreditar, né? Que ela pode fazer qualquer coisa que ela queira na vida. Então, muito do meu trabalho tem isso. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, até antes de abrir aqui o PDF que você mandou. Só queria falar, voltar ali no tempo, né, no início ali de tudo. Ou seja, essa Andréia, que é baiana de Salvador, você começou a sua carreira em Salvador, né? O primeiro emprego foi na Propeg ou teve algum outro antes? Meu primeiro emprego de todos foi na Ideia 3, que é uma agência pequena de Salvador, mas muito criativa num determinado momento da sua história, assim, nos anos 90. E da Ideia 3 eu fui para a Propeg era a maior agência na época, que me deu visibilidade para fazer campanhas para o estado da Bahia, e com isso eu consegui vir para a DM9 em São Paulo, e foi assim, eu cheguei na DM9... Como é que foi chegar na publicidade em Salvador? Eu estou perguntando porque assim, eu trabalhei em Salvador em 89. Ou seja, Nossa! eu conheci aquele mercado, né? Era um mercado até grande. Edson, eu não sabia disso. Não, a Foi. gente tem vários amigos em comum, mas eu não sabia Você que você tinha trabalhou tido uma com passagem. certeza na Propec com o Falcão, não? De arte. Sim, Meu duplo, foi sim. meu duplo, meu duplo. Manda um abraço para ele. Nossa, Eu não vejo há 30 anos. Falcão. Nossa, adoro Falcão. A gente trabalhou muito tempo juntos, na verdade. Então, assim, mas lembrando daquele caldo de cultura, era uma indústria muito machista, numa cidade machista, ou seja, né, Muito. ainda é hoje, o Brasil né, mas aquela cidade é especificamente, culturalmente, muito apegada, né, às coisas dos homens, né, e era um mercado de homens. Né? Como é que foi Para você ter uma entrar? ideia, você deve lembrar do Fernando Barros, dono da Propeg. Sim. E, assim, ele era um elogio, mas uma das coisas que ele me disse uma vez foi: André, você parece um boi Nelore da minha fazenda, que me dá muitos prêmios. Então, assim, era um elogio, Metáfora, mas né? era um É elogio. como saber falar com a pessoa, né? Era um elogio na cabeça dele, mas não era um elogio, né? Aquilo me deixou... Eu não sabia o que responder diante de um elogio como esse. Então, era um mercado, sim, muito... É um mercado ainda machista, mas eu acho que a gente, graças a Deus, e eu devo isso muito mais à geração depois de mim do que a minha geração. A minha geração, a gente tinha que se acostumar com isso e eu fui treinada a... Na verdade, eu hoje estou de vestido, por exemplo. Assim, todo o meu início de carreira eu não usava vestido, eu usava só calça, porque eu precisava né, eu precisava ser que nem eles, os E homens o eles, na brancos verdade, que... parecia uma coisa de tropa, de exército. Parecia o vestiário do exército, na verdade. Né? Não Exatamente. era uma coisa leve, né? Exatamente. Então, eu acho que a minha geração foi uma geração que ela se acostumou a isso. Se acostumou, não, a gente tinha que viver com isso. Mas a geração depois de mim é a geração que chegou questionando. E aí, essa geração depois de mim que chegou questionando, a minha geração, a gente, claro, estava ali para ajudar e para ser o backup, porque a gente passou por tudo isso e sofreu tudo isso. Então, quando essa segunda geração apareceu questionando, a gente estava ali para ser a escada que ajudava a subir. Isso eu tenho muito orgulho disso, mas sim, Salvador sempre foi um celeiro de criatividade, o Nizam Guanais é baiano, Duda Mendonça é baiano, sempre foi um celeiro de criatividade, e você trabalhou lá no mercado de Salvador, você sabe que o mercado de Salvador é um mercado de serviço, você não tinha oportunidade de fazer produto. Então, eu fiz muito escola de inglês, escola de balé, né, a prefeitura de Salvador, o estado mobiliário. E aí eu tinha aquele sonho de vir trabalhar em São Paulo. Eu sempre, desde pequena, eu tinha uma coisa dentro de mim de conhecer o mundo, de me aventurar. Talvez por isso eu esteja em Chicago hoje. Então, eu queria sair de casa e eu queria ir para São Paulo. Eu queria trabalhar na DM9, eu queria trabalhar com Nizam Guanais. Era certo, assim, na minha vida. E numa palestra que eu assisti do Nizam, no final da palestra, eu fui lá falar com ele e disse: eu quero trabalhar em São Paulo, eu quero trabalhar na DM9. E com isso eu tive a oportunidade de mostrar meu portfólio para ele e eu vim trabalhar na DM9 e cheguei em março de 98. Fiquei quase 4 anos na DM9, 3 anos na DM9, 3 anos e meio.
E foi um período de super aprendizado. Nesse momento, a DM9 ganhou a agência do ano em Cannes em 99, depois no ano 98 e 99, depois no ano 2000 teve toda aquela reviravolta, porque o Nizam saiu para poder ir para o IG. E então eu tive uma experiência de várias DM9s dentro da DM9, mas Teve foi um onde, ex-chefe né? seu, que teve a semana passada, que eu errei, que Eu ele sei, interrompeu, assim, André, vem cá, tá gravado, você pode ver. eu vi, Ele, eu você vi. viu? Você Eu viu? vi. Ontem eu parei para assistir, né? Anteontem eu parei para assistir alguns links e eu vi já mandei uma mensagem para ele agradecendo, porque na hora da palestra dele eu não consegui assistir, porque eu estava no meio de uma reunião, mas eu vi e eu fiquei muito honrada com tudo que ele falou. Então, assim, na DM9, exatamente, de 98 a 2002, eu conheci o na DM9, um dos grandes, né, grandes estrelas, diretores de arte na DM9, naquela época, diretor de criação. E, assim, a DM9 shape, né, o jeito que eu trabalho até hoje. Então, essa busca sempre pelo, né, o que a próxima ideia, o olhar para o craft veio muito do que desde sempre ele tinha esse olhar para o craft, para o detalhe, para a direção de arte. Eu sou redatora de formação, mas eu tenho esse olhar porque eu acho que as coisas, elas, no mínimo, elas precisam ser bonitas, né? Já tem muita poluição visual no mundo e já tem muita coisa feia. Se a gente puder dar um pouco de colaboração para que o mundo seja um pouco mais bonito de alguma forma, eu acho que a gente precisa, e eu acho que isso ajuda as ideias, na verdade, ajuda as pessoas a pararem, se interessarem, ou mesmo intencionalmente estranhos, né, para poder as pessoas pararem, se interessarem por aquilo que está ali escrito, aquilo que está visualmente ali exposto. E esse início na DM9 foi quando eu consegui, assim, os meus primeiros leões em Cannes e tal, e realmente comecei a aprender e conhecer o mercado. Da DM9 eu fiquei 10 anos na Thomson, foi realmente um grande aprendizado para mim, de uma grande agência internacional. Na Thomson eu consegui ter experiências de liderar equipes, então, assim, eu entrei como uma redatora júnior, eu subi até Creative Director e eu consegui ter algumas interações, inclusive internacionais, assim, campanhas de Johnson & Johnson, que eu liderei times internacionais, e isso foi a Thomson que me ensinou uma cultura realmente de fazer com que o profissional melhore, né, com cursos de leadership e todas essas ferramentas que fazem com que o profissional melhore. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante que eu estou vendo hoje na FCB, que a cultura, ela não está ali à toa, né? A cultura de uma empresa, ela é construída dia após dia, então depende da gente construir essa cultura e fomentar essa cultura. Então, da Thomson, dos 10 anos da Thomson, que também eu fiz grandes trabalhos na Thomson, consegui, sendo diretora de criação de Johnson & Johnson e de Nokia, fazer os primeiros grandes trabalhos que misturava o digital com o storytelling tradicional. E da Thomson eu fui para África Zero, o Nizam estava abrindo um novo projeto e dentro da África, ele já estava na África, uma agência estruturada, mas ele queria abrir uma agência que fosse para grandes anunciantes, grandes clientes que ainda não eram grandes anunciantes. E esse projeto chamado África Zero, ele me convidou para ser a líder criativa desse projeto. E foi muito interessante porque eu consegui, ao lado dele, né, vendo, né, sombra dele, aprender a fazer uma agência do zero. A gente terminou com 30 clientes quase e 40 e poucas pessoas na África Zero. Hoje em dia, a África Zero é uma célula dentro da África, mas ela teve uma independência por uns 3 anos, que foi muito importante, e foi importante para mim do ponto de vista de aprender empreendedorismo, e isso é uma das coisas que eu acredito que, acho que a nossa audiência aqui é muito de criativos, e eu acho que nosso papel como criativo cada vez mais é ser além do criativo, é entender realmente do negócio para poder a gente conseguir fazer a diferença, porque só com a comunicação do jeito tradicional, eu acho que a gente não faz a diferença. Eu acho que a gente faz a diferença a partir do momento que a gente realmente entra no negócio. Daí eu fui 3 anos em Isobar, que Isobar me deu todo esse background de native digital,
e tive a oportunidade de trabalhar com Samsung, e foi um aprendizado bem grande. Da Isobar, eu fui para a BTC, foi quando o me chamou para voltar a trabalhar com ele, que eu tinha conhecido na Andaminose, e foi, assim, um presente ter liderado a BTC nos últimos 3 anos e ter liderado 55 pessoas na criação e ter ajudado a colocar a BTC, assim, entre as agências mais criativas hoje de São Paulo, com grandes trabalhos. Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Belo Eu acho que é por isso resumo. que eu uso a palavra orgulho tantas vezes. E usa com muita propriedade. Deixa eu partilhar aqui o teu PDF, assim você pode também seguir o teu raciocínio também. E é 1, 2, e já está partilhado. Na verdade, olha, essa primeira página era só um pouquinho para poder eu contar sobre mim. Então, era para eu falar que eu tive a sorte, nesses últimos 3 anos, liderando a BTC, de ser eleita profissional de criação aqui do Caboré, em São Paulo e no Brasil, que é um prêmio de muito prestígio. E é muito interessante porque é um prêmio pela sua carreira, pela sua história. Eu já fui jurada em Cannes, então assim também nos últimos 3, 4 anos eu tive a sorte e o privilégio de conseguir ser jurada em todos os grandes prêmios de NAD, One Show, Cannes, e eu acho que o fato de você estar numa sala de júri, você aprende muito, né, com os pares e com as discussões que acontecem ali. Eu estou em Chicago hoje, eu sou parte da família FCB e estou vendo de perto uma cultura que eu acho que é uma cultura muito ligada à criatividade. E eu conheci o Luiz e o Andrés em um dos júris em Lisboa, 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E o que Eu eu estava almoçando sinto... hoje com o Eric Rosa, que trabalhou contigo 3 anos na Thompson de Lá na Thompson, mesa, e ele incrível, Eric. comentou exatamente isso. Olha aqui, estivemos juntos no mesmo Poesia Lisboa, Exatamente. será que foi daí que se conheceram? Afinal, foi mesmo. É isso? Foi dali, exatamente. Estávamos juntos no mesmo júri com o Luiz e com o Andrés. Ou seja, Portugal E tem tudo a ver com isso, então. Pronto. foi. Portugal deu seu contributo aqui na história. Portugal fez uma grande parte dessa história, na verdade, porque mudou agora a minha vida nessa nova empreitada aqui nos Estados Unidos e vendo uma cultura completamente diferente. E o que eu acho que é interessante da FCB é que tem essa história de que a criatividade não é só da criação, não é só do departamento de criação. Eu sinto que a agência inteira ela quer colocar trabalhos criativos na rua e trabalhos diferenciados e fazer a diferença para o cliente através de criatividade. E um pouco da minha família, eu sou uma pessoa e assim para gente, para ser uma mãe, né, e publicitária criativa, mulher, é muito difícil você conseguir equilibrar, mas eu não sou nada sem a minha família, sem os meus 2 filhos, e estamos todos aqui nessa aventura de Chicago. E aí um pouco dos trabalhos que eu ia conversar, isso aqui é uma conversa, por favor, me interrompam, me façam perguntas. Eles estão sem sonho agora, é mais por organização, as pessoas esquecem o microfone ligado, mas eles sabem que daqui a pouquinho eu abro, permito eles perguntar, tá bom? Então não estranhe ninguém perguntar nada nos próximos 20 minutos, mas depois começa, tá bom? Tudo bem. Eu até fui ver se o Er tinha apresentado, né, os trabalhos recentes. Eu falei, nossa, o Er já deve ter contado de Hershey. Mas Hershey é um dos trabalhos que, assim, eu sinto muito orgulho que a gente fez na BTC, e olha eu usando a palavra orgulho. Mas aqui, assim, tem uma coisa na nossa profissão, como eu falei, eu acho que é sobre pessoas, é sobre relacionamentos, não só internos da agência, mas com o cliente. E esse cliente, o cliente Hershey's, foi um cliente que ele foi meu cliente quando ele era Telefônica e eu estava na DM9. Depois ele foi meu cliente Chiclete, Adams e Trident quando eu estava na Thompson. E aí quando eu cheguei na BTC, ele era o cliente Hershey. Então, o fato de isso é uma dica que eu falo para todas as pessoas da minha equipe, sempre quando eu converso, né, em palestras, a gente precisa sempre tentar construir essas relações com os clientes, com as pessoas, porque eu acho que muito do nosso trabalho, o resultado final, ele aparece quando a gente... Porque é sobre relação de confiança. Criatividade, ela só aparece realmente quando você tem confiança. Confiança para você achar que você não vai ser julgado quando você coloca uma opinião, e confiança de saber que se aquela ideia talvez não esteja perfeita, você consegue a 4 mãos fazer com que essa ideia fique cada vez mais forte. E Hershey's foi assim. Hershey's
É um chocolate que no Brasil ele tem um problema de margem e é um chocolate mais caro, digamos assim, e no mercado que tem duas marcas tão tradicionais como Nestlé, Lacta no Brasil, são marcas que estão lá há mais tempo, Hershey's precisava ter mais visibilidade e precisava ter um engajamento emocional, porque é isso, marcas como Nestlé e Lacta, que tem uma história maior, tem um engajamento emocional maior. Então, desde que eu comecei a trabalhar com Hershey's, além do dia a dia, né, comercial, digamos assim, dos chocolates, tinha esse desejo, essa vontade de fazer algo que a gente conseguisse spark, né, esse lado emocional com a audiência. E Hershey's, como empresa nos Estados Unidos, eles têm uma cidade, eles ajudam escolas, eles têm uma coisa inclusiva grande. E, obviamente, é uma empresa que tem, assim, essa inclusão, não é só com relação às escolas, mas eles têm internamente uma cultura muito forte de ajudar os colaboradores, de empoderamento feminino, a presidente é uma mulher. Então, com tudo isso, assim, nesse caldeirão que assim que saem as ideias, né? Pensar em algo com inclusão, uma missão que fosse de dentro para fora, que tivesse ressonância com os valores da empresa. E olhando para a própria embalagem de Hershey's, os criativos tiveram esse insight que é fenomenal, que Her e She estão dentro do nome Hershey's. E a partir do momento que a gente viu isso, a gente não conseguia ver outra coisa. Então, Her e She estão dentro de Hershey's, estão no logo de Hershey's. Por que não fomentar algo com empoderamento feminino? Por que não ajudar essa parcela de mulheres que não estão sendo vistas e não estão sendo ouvidas? Só que a partir do momento que a gente achou esse grande insight, teve o Covid. Então, no ano 1, foi bem no meio, quando a gente, foi em março, então 8 de março a gente lançou a plataforma Hershey, que a gente ia ajudar as mulheres culturalmente, as artistas que não estavam sendo vistas e ouvidas, porque é uma parcela muito grande, assim, é uma coisa histórica, quando você vai olhar os fatos, os museus, a maioria dos pintores, né, dos artistas, dos escultores são homens, então a gente sabe de histórias na literatura, histórias no mundo das artes, de mulheres que não tiveram o seu talento reconhecido no mundo das ciências, enfim. E aí, o que a gente fez? A gente convidou artistas para pintarem, né, fazerem a sua expressão de arte, seja her drawings, she writes. A gente fez com que essas artistas fizessem a sua expressão artística nas embalagens de Hershey's e a gente distribuiu isso no ano 1 em vários pontos de contato. Então, em supermercados, no primeiro ano foram os supermercados Pão de Açúcar, no segundo ano Carrefour, que a coisa ficou bem maior, e parte da renda era revertida para projetos dessas mulheres artistas. Então, e aí no primeiro ano que a gente teve o Covid, que tudo que a gente queria fazer uma exposição, a gente queria fazer mais coisas, e tudo isso foi cortado, o que a gente fez? A gente mudou para digitalmente, a gente fazer uma galeria virtual, que a gente conseguisse fazer com que essas mulheres compartilhassem suas artes usando a hashtag Hershey. Então, a gente pode, no ano 2, o que a gente fez? A gente aumentou esse projeto para, em vez de só 6 embalagens, a gente fez 8 embalagens, com 8 artistas diferentes. A gente teve uma partnership com uma ONG que fomentava trabalhos artísticos e a gente fez uma parceria com a Plano Feminino. Plano Feminino é uma ONG no Brasil que ajuda mulheres a terem um melhor currículo e a conseguirem mais oportunidades de trabalho. Então, a gente fez com que a gente tivesse mais de 50 horas de masterclass com artistas, para que essas artistas conseguissem fazer business cases das suas artes. Então, como você mostrar para um cliente que o valor da sua arte, como partner com um cliente para fazer um trabalho comissionado, como usar as redes sociais para que você fomente a sua carreira e você consiga fazer dinheiro da sua arte.
Então, o projeto ficou ainda maior no ano 2. A gente conseguiu exportar esse projeto para mais outros 5 países, Porto Rico, países da América Latina e Ásia. E agora, no próximo ano, o time que vai ficar lá, que ficou na BTC e o próprio Air, eles já estão trabalhando para fazer uma coisa global, então isso chegou na CEO aqui dos Estados Unidos para poder realmente fazer uma coisa maior e global com o Hershey, talvez em parceria com o Pinterest. Então, eu acho que a gente pode assistir. Eu começaria pelo de 2021, pelo case de 2021. Vamos lá. Então, aqui no seu site é 2021, ok? Isso, okay. Por favor. Estou aqui para rodar. Aliás, para fazer aqui, vou abrir primeiro, porque assim pode, quando eu desço a página aqui, vocês vão ver imagens. Okay. Vamos aqui. Obrigada. Então, essas são as embalagens desse ano. 2021, né? Começa aqui, na verdade, né? Essa é isso. Esse ano, como eu disse, a gente teve uma parceria com o Carrefour, então a gente conseguiu estar no Brasil inteiro, não foi uma coisa só em São Paulo. Foram mais de 320 mil barras. Quantas embalagens distintas? 8. Esse ano foram 8 artistas, mais de 320 mil barras, e a gente fez com que cada artista, a gente criou um site para que cada artista divulgasse o seu próprio trabalho. E elas também... Essa artista aqui? São 8, isso. A Aline Afro-Break, ela é uma dançarina, Carol Ambulante, uma escritora, Mão Negra, ela é uma craft de... Já tem bordado. Outra camada, né, que é a diversidade, né? Ou seja... Exatamente, bordado. A Soberana Aziza, ela pinta, né, grandes murais na rua, Mais de um Lobo, ilustração. Luiz Ribeiro, poesia, ela é uma poeta e ela faz, né, teatro. A Filipa Aurélio, fotógrafa, indie, cantora. Então, sim, diversidade, não só o empoderamento feminino da causa mulher, do gênero, mas também de minorias raciais também. Minorias raciais e gente de verdade, né? Ou seja, não são 8 influências, 8 blogueirinhas do jardim. Não, gente de verdade. Fazendo arte, né? E não, são pessoas. E como nós estamos ajudando essas pessoas a que elas realmente comissionem suas artes e a tirar, né, fazer disso o seu sustento, a gente pegou uma das artistas de 2020, que era uma cantora, e a gente fez um clipe comissionado por Hershey's com a participação dessas 8 artistas desse ano, então tinham 9 artistas nesse clipe, e o clipe levava para a página de cada uma delas, tinha uma ferramenta interativa. A gente também fez com que a embalagem tivesse uma ferramenta de AR, que você também, a partir do momento que você apontava o seu celular, tinha um QR Code, te levava um pedaço de um clipe de cada uma dessas artistas para você conhecer um pouco mais sobre elas. Tinha os pôsteres que a gente colocou nas intervenções nos próprios supermercados. E a galeria virtual, que fez com que a gente convidasse artistas, além dessas 8 artistas, para realmente a gente comissionar nas páginas de Hershey's. E essas artistas que participaram durante a semana do Dia Internacional da Mulher, a gente passou o resto do ano. Então, se você entrar no Instagram de Hershey's ainda hoje, existem artistas que elas participaram nessa galeria virtual em março e que até hoje a gente promove talks com essas artistas e uma vez por semana a gente tem uma artista nova sendo, de novo, contemplada e promovida através da página de Hershey's. Então, foi um programa que começou em 2020 e que tem continuidade ano a ano e está crescendo. Então, eu queria mostrar o case. O case, né? Que é o primeiro, né? É isso aqui, né? Sim. Only 6% of the works of art on display in Brazil are by women. Female artists remain dramatically underrepresented and undervalued in the art industry. Eu acho que meu maior sonho como artista é eu conseguir me denominar artista mesmo, sem, sabe, medo, né? Hershey's presents Her She.
For the second year, on International Women's Day, Hershey's used its packaging to showcase the different talents of women who dream of making a living with their art. Thousands of bars of the iconic milk chocolate became a platform for supporting female artists throughout Brazil. To promote the initiative, a music video featuring rapper and Black feminist Isalu. Que te desanimou, que tentou, errou, remou, contra eu vou. Abre espaço pra bonança, quem espera sempre alcança. Sou minha herança, encanta. Full of feminist references, including Tarsila do Amaral, Maria Bonita, Frida Kahlo, Angela Davis, and many others. The video pays tribute to the struggle of women who face adversities to be recognized as artists. To reinforce the brand's commitment, mentoring in a virtual exhibition gives more visibility to hundreds of female artists. The platform sparked a conversation. Hershey's Chocolate is celebrating International Women's Day as well. Essas artes fazem parte da plataforma Hershey, da Hershey's, que apoia e divulga o sonho de mulheres artistas. And help many female artists get more visibility. Organic growth on the artists' social networks. Hundreds of women artists feeling more confident. Nas periferias, nas favelas, que seja possível essas pessoas realmente viverem da sua arte. Hershey, supporting female artists one bar at a time. Muito bacana. Eu depois, aproveitar que agora você é da casa, eu vou combinar... Oi? Você ficou sem som, foi? Ah, mas pronto, aqui não precisa dizer mais nada. O seu trabalho falará por si mesmo. Não. Deve ser algum bug aqui do Zoom. Já tá. Não, eu me mutei, na verdade, para poder a gente ouvir melhor, e aí eu não consegui me desmutar. Estava dizendo que eu vou aproveitar que você é da casa e depois vou marcar, quando puder, uma conversa nossa aqui com a minha equipe de criação, porque eu queria focar nesse projeto, né, e ver um monte de detalhes sobre o Craft, que acho que poderia ser muito útil para a gente. Mas posso perguntar, acho que hoje, nessa sessão mais aberta, só duas coisinhas, se pudesse me dizer. Uma é reflexo, como você falou, de uma parceria de confiança com o cliente original, né? Porque quando isso começa, isso não tem esse tamanho, né? Então, quando isso começa, você tem que chegar lá com essa ideia base, né? Hershey, ele tem que acreditar nisso, né? Ou seja, ele não pode chegar, ele pode dizer assim, isso é um trocadilho, ou, mas espera aí, é muito feminino e os homens não vão comer chocolate. Ou seja, ele tem que ter a cabeça mais aberta e tem que ter essa confiança. É a primeira coisa, certo? Certo. E assim, uma das coisas que a gente levou quando a gente apresentou pela primeira vez essa conversa, esse trabalho, a gente saiu atrás de estatística. Então, assim, não que seja, né, a maioria do público que come chocolate, existe um grande número que come chocolate, sim, são mulheres. E sabemos que a mulher é uma shopper muito importante em casa. Chocolate é, sim, uma coisa que as mulheres compram em casa para os filhos, às vezes. Hershey's não é um chocolate só de criança, é um chocolate adulto, mas é um chocolate que já tem uma audiência bem grande feminina. Por pesquisa, a gente sabia disso. Por pesquisa também, a gente queria... como eu disse, é um chocolate que ele é premium, então ele já tem um preço que no Brasil é diferente de você comer um Lacta ou você comer um Nestlé, e a gente precisava envolver as pessoas emocionalmente para que elas se sentissem que vale a pena, né, pagar pelo Hershey's. Então a gente também gostaria de achar uma ideia que conseguisse mostrar um pouco mais esse premiumness, né, do chocolate, e que conseguisse fazer com que as pessoas tivessem algo colecionável, talvez, ou que, né, tinha um terceiro aspecto também, que assim, Hershey's tinha o Kisses, que era um chocolate presenteável, mas que no Brasil eles estavam não vendia tanto, e que por problemas logísticos, enfim, eles estavam tirando do mercado, não ia ter ovo de Páscoa. Então, assim, tinha um contexto de negócio, que é isso que eu estou falando, que eu acho que é mais do que só você ter ideias. Você tem que entender um pouco do negócio, quais são as dores do cliente, para poder você entender como você pode até envelopar ideias que talvez não tenha sido pensado para aquilo, mas que o cliente consiga ver
funcionalidade para ele do ponto de vista de negócio. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu fazer com que ele visse que essa ideia podia trazer outros benefícios. E no final do primeiro ano, a gente viu que brand equity, a gente realmente cresceu. Hershey's, pela primeira vez, aquela aranha que, né, os clientes adoram para ver o quanto que a tua marca ela tem mais relevância, né, para os consumidores, credibilidade e tal, cresceu em todos os aspectos. Então, isso fez com que ele, porque no final das contas, os clientes, eles têm a sua agenda, né, particular. E o fato de você ajudar um cliente a ele ter um reconhecimento dos seus próprios pares dentro da empresa, de que ele está fazendo bem para aquela marca, que o brand equity, que todos os critérios de brand equity deles estão crescendo e melhorando e que ele está aumentando o negócio, faz com que ele também, dentro da empresa, né, seja visto com melhores olhos e consiga até promoção. Para você ter uma ideia, o cliente, ele foi promovido, ele saiu da Hershey's, hoje ele está num cargo de inovação na BRF maior. Então, assim, eu acho que isso também tem uma coisa que, de novo, voltando, somos pessoas, e a gente, a partir do momento que você constrói um relacionamento com o cliente, você também ajuda esse cliente a ele conquistar fama, digamos assim, né? O cliente também gosta de subir no palco e se sentir orgulhoso de um trabalho que ele está fazendo, que está fazendo efeito. Então... Também gosta de ter sucesso, né? Acho que o mundo mudou, ou seja, assim, já passou aquela fase antiga que só quem fazia sucesso era o publicitário, né? Exatamente. Tem toda a gente subir no palco e toda a gente tem esse objetivo de vida também. Exato, mas é uma ideia que ela começou pequena. E, assim, essa ideia, ela precisou da coragem do cliente de dizer, porque mexer no maquinário, você mexer na embalagem significa parar fábrica, e é uma coisa que você precisa realmente ter uma pessoa top dizendo sim, vamos fazer, porque todos os outros que podem dizer não e não podem dizer sim, vão ficar com medo. Isso vai atrasar a produção, eles vão achar todos os porquês não, para não fazer aquela ideia acontecer. Então, você precisa ter um cliente que tenha coragem de dizer, não, a gente vai fazer, vai dar tempo, dá para fazer. E eu tive isso não só em Hershey's, mas se a gente tiver tempo de contar um segundo case de equilíbrio também, podemos falar. Então, assim, Hershey's, o Marcel Sacco, que foi o cliente que fez o primeiro impulso, e foi o responsável no primeiro ano, mas ele também construiu um time dele, o Rodrigo, a Larissa, que são pessoas que conseguiram fazer a ideia crescer cada vez mais. Então, assim, é muito sobre o cliente. E o time de Hershey's eles são completamente parceiros da ideia para fazer isso acontecer na escala que isso aconteceu. Então, o primeiro ano, como eu disse, foram 30 mil barras, o segundo ano já foram 350 mil barras. O primeiro ano foram as lojas do Pão de Açúcar em São Paulo, o segundo ano foi o Carrefour em todo o Brasil. Então, a gente realmente fez com que a história tivesse uma escala maior. No segundo ano, além do clipe, a gente teve essas aulas em parceria com E uma dúvida que teve com isso. Havia um gestor só para essa plataforma ou essa plataforma acabou se tornando a comunicação dessa marca? Da dúvida. Não existia um gestor. Quando a gente apresentou a ideia, ela era uma ideia para ser uma ideia institucional, justamente para poder adressar esse ponto de que eles precisavam ter algo emocionalmente mais forte para poder combater Lacta e Nestlé. Se eu não tenho dinheiro de mídia para combater Lacta e Nestlé na mídia, eu preciso ter uma mensagem que faça sentido e que seja mais forte, que tenha uma ressonância e uma relevância. E foi aí que a gente conseguiu fazer com que um dinheiro que não existia, porque dinheiro institucional na maioria das empresas não existe, eles estão muito focados em dinheiro de marketing para promover produtos, mas eles viram a chance de construir esse equity emocional que estava faltando, porque só promocionando produtos a gente perdia para Lacta e Nestlé porque eles tinham mais dinheiro de mídia. Então, a gente conseguiu no primeiro ano fazer uma parte da verba institucional, fazer acontecer essa plataforma, e no segundo ano, com o case feito, porque também tem isso, né? Muitas vezes a gente tem que fazer o primeiro ano menor, mas continuar no segundo, porque às vezes a gente também não continua as ideias, né? Continuar no segundo ano, porque aí você tem um case feito e aí você consegue, com aquele case, provar que aquilo deu certo e você consegue mais dinheiro para poder fazer o negócio em uma escala maior no segundo ano. Okay.
Vamos ver aqui, então, o Equilibre, né? Equilibre era o próximo aí da lista. Equilibre também, assim, Equilibre é uma marca de... É esse que tem essa menininha, isso. Ele é uma marca da PepsiCo, mas é uma marca pequena dentro da PepsiCo, de salgadinhos saudáveis, digamos assim, o que né, parece uma incongruência, mas paradoxo, né? Ele é uma torradinha que tem né, pode passar para baixo, só para a gente ver aqui. Ele é uma torradinha que, quando a gente começou a trabalhar com Equilibre, vocês vão ver isso no case, a embalagem de Equilibre era uma coisa... infantil. E ele tinha um grande problema de negócio de que ele não entendia nem em que, assim, o supermercado não sabia em que gôndola colocar. Se era um salgadinho, se era um biscoito fitness, a gente não podia, por legal team, não podia falar que era nada de dieta nem fitness, mas era uma coisa um pouco mais equilibrada, de quem tem consciência do próprio corpo. E foi através desse planejamento e pensando sobre essas pessoas que têm consciência do próprio corpo e o que é que coloca para dentro, que a gente chegou nessa ideia de que existem vários corpos diferentes e por que não abordar essa diversidade de corpos, de shapes diferentes que cada mulher tem. De novo aqui, era um produto muito mais consumido por mulheres do que por homens. A mulher sendo a shopper, e a embalagem era uma embalagem pequena, que é fácil de colocar, às vezes, na mochila da criança. Tinha um aspecto muito, assim, da mulher comprar, às vezes, para levar para a escola. E a gente sabe que a escola é um lugar de bullying, né, de acordo com como o seu físico, né, o seu corpo. Crianças na adolescência, elas estão muito suscetíveis a isso, então a gente quis trazer essa discussão de que existe uma variedade de corpos. E aí também a gente teve uma diretora de marketing na época, Daniela Cachiche, que hoje está na Ambev. Daniela Cachiche também foi essa cliente que teve a coragem de dizer, vamos mudar a embalagem, porque, de novo, ela era a chefe que podia falar isso, porque todas as outras pessoas que a gente foi apresentando a ideia ao longo, né, do tempo, falaram, isso é uma ideia incrível, mas talvez a gente não consiga mudar a embalagem, como é que a gente poderia fazer sem mudar a embalagem? Se a gente não muda o seu próprio asset, que está na mão de todas as pessoas, então o Equilibre não tinha também, de novo, dinheiro de mídia. A embalagem é um grande asset, está na mão das pessoas, né? Está nas gôndolas. Então, é um ponto de contato muito grande com o consumidor. Então, a gente também mudou a embalagem de Equilibre, mostrando essa diversidade de corpos. E, a partir daí, a gente convidou as pessoas digitalmente para que elas entendessem entendessem não, mas elas se empatizassem com isso, né? De que existem corpos diferentes e por que não o meu corpo pode ser ouvido, pode ser falado, pode ser visto. E aí a gente convidou as mulheres para participar digitalmente e também no Dia Internacional das Mulheres a participar desse movimento. A gente pode ver então agora o case que conta um pouco dessa história. E aqui também foi uma história que a gente começou no Dia Internacional da Mulher, mas a gente passou o ano inteiro formando parcerias com revista TPM, que tem a semana de conversas da revista TPM, com Marie Claire, né, publishers no Brasil que falam sobre o feminino e que existem esses eventos ao longo do ano, e aí a gente teve parcerias com esses eventos ao longo do ano. Então, o Equilibre tinha um ponto de vista, mas passou o ano inteiro também conversando sobre isso e falando sobre isso, empoderando as mulheres. É o mesmo, os dois? Um está em inglês e outro em português, é isso? Um está em inglês e português, exatamente. Passar em português, né? Exato. Aproveitar, né? Estamos aqui mesmo, né? Aproveitar. Deve ser isso. Né? Se o mundo duvida de uma, a gente apoia todas por todas. Somos feitas de todos os sotaques, cores, formas. Somos inteiras. Chegamos aqui e vamos continuar. Barreiras existem, mas quanto mais longe a gente vai, menores elas ficam. Porque quando a gente segue, outras vêm junto com a gente. Para celebrar as mulheres, Equilibre estampou a pluralidade feminina nas suas embalagens. Me gosto, não gosto. Bonito.
Esse era o filme de lançamento, e aí, como eu disse, teve ações digitais, parcerias ao longo do ano com eventos gratuitos que as mulheres podiam participar, e foi um ponto de vista que vem até hoje. Então, assim, esse ano, o que Equilibre fez? Compartilhou comentários na internet, que às vezes são comentários de bullying, e a gente deu voz a esses comentários e ensinando, né, falando para as pessoas como você deveria ter feito comentário, na verdade, né, falando o que você deveria ter falado em vez de falar aquele comentário de bullying. Então, de novo, é um ponto de vista que fez com que a marca aumentasse o seu equity, aumentasse a sua relevância com o target, crescesse o número de vendas, e isso vira um círculo virtuoso que a gente consegue fazer com que o cliente confie mais na gente e a gente consiga fazer coisas maiores. Isso, bacana. Olha, amigos, você já tem o microfone com possibilidade de abrir. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveita. Está chegando já aqui na fase final aqui da conversa. A André precisa voltar para o trabalho dela, precisa jantar, mas por mim ficou até o Natal. Mas temos tempinho ainda, podemos ver mais um trabalho, André? Sei enquanto o pessoal podemos, ou a gente pode conversar também. Eu estou achando que eu estou falando muito, né? Não sei. Não, normal. Então, O público aqui é um pouco tímido de fazer pergunta. Eu tenho quase que empurrar. Às vezes, quando alguém pergunta, mas é normal que haja só essa apresentação que está aí desse lado. Então, tá bom. Então, eu queria passar o próximo ali na lista, que é o Scoreboard for Change, que é uma ideia bem simples. Nesse próximo slide ali, eu posso falar sobre ele e aí a gente vê o case. Que é o seguinte, futebol feminino, né, futebol no Brasil é uma coisa enorme, o futebol feminino a gente sabe que não tem visibilidade e a gente trabalha com Puma e com outras marcas que a gente também começou a pensar sobre isso. Então, na verdade, a gente tentou fazer com a Puma, e aí o cliente, que é maravilhoso e é super nosso parceiro para a gente fazer coisas incríveis, falou, eu não consigo fazer isso através da Puma, porque isso precisa ser, assim, dentro de um campo, quando um time resolve, né, o time patrocinado por Puma, resolve fazer isso, eu preciso ter a conivência do segundo time. Então, a gente tentou até o fim, a gente não conseguiu, porque a gente não tinha um segundo time que concordasse de fazer isso junto com a gente, e o próprio cliente Puma nos ajudou a entrar em contato com a Federação Paulista de Futebol, que é uma federação que a gente conseguiu fazer essa ideia acontecer em parceria com a ONU Mulheres, para poder trazer esse assunto de que as mulheres ganham menos do que os homens ainda hoje, e isso é uma realidade, a gente sabe disso, e tem, além de menos oportunidade no mercado de trabalho, nosso salário é menor, às vezes 15%, 20%. Então, a gente fez uma coisa muito simples, que foi num lugar onde a audiência é quase, né, é muito grande masculina, a gente precisa ter a ajuda dos homens para poder mudar esse cenário. Então, a gente precisa que os homens entrem primeiro, ter uma visibilidade sobre o assunto, entender de que a gente pode sim mudar, porque a gente não pode simplesmente ser resiliente de as mulheres ganham menos e é assim mesmo. A gente tem um poder de mudança, e esse poder de mudança é 50% das mulheres e 50% dos homens. Então, a gente precisa engajar os homens nisso. Por isso, a gente usou o futebol como veículo para contar essa mensagem. E a gente fez isso acontecer com a ajuda da Federação Paulista de Futebol, na final do Campeonato Paulista, televisionado pelo Facebook, né, que passa o maior evento online de futebol feminino, e a gente mudou de verdade o placar do time, então, do jogo. Okay, a gente pode passar o vídeo. É bem rapidinho. Eu sei. Imagina se meu gol valesse apenas 0,8, né? Eu acho que não seria justo. In Brazil, people talk about soccer every day, in every place, mostly at work. So we decided to talk about work in soccer. In 2019, UN Women and the Soccer Federation of São Paulo took the salary gap in the job market to the scoreboard of a big final.
Corinthians. Vicky Albuquerque tentou o domínio. During the final of one of the most important women's soccer championships in Brazil, each goal was worth the same as our salary compared to men. Passe para Milene, planetário, chute! So one goal was equal to 0.8. The match results, 2.4 to 0. The media results, record of audience in FPF's Facebook and YouTube live transmissions, more than 745,000 views. The idea caught the attention of the media, creating conversations on the subject. A gente nunca tinha visto isso antes, agora é igual, trabalho igual, então nada mais justo de ter esse reconhecimento, faz as pessoas pensarem o porquê disso. Se você fazer um gol numa final e só valer 0,8, com as mulheres é assim todo dia. Cada R$1 que os homens ganham, elas ganham só 80 centavos. Eu quero que todo mundo entenda que nós somos iguais e nós merecemos o mesmo reconhecimento e respeito que os homens merecem. Scoreboard for Change, playing together for pay equality. É isso, gente. E sabe o que é legal? No final do ano passado, a CBF realmente fez com que as jogadoras, pelo menos as jogadoras, recebessem o mesmo salário na seleção brasileira, feminina e masculina. Então, assim, foi uma coisa que conseguiu dar visibilidade e conseguiu ter uma ação real no final do ano, fazer com que a CBF, pelo menos, reconhecesse que existia, às vezes, uma discrepância e que isso não poderia mais acontecer daqui para frente. Beleza. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria, Edson, fazer uma pergunta para o André. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, André? Eu trabalho incrível e eu só queria pegar num ponto que a Andrea falou, que era do não desistir da ideia, né? Muitas vezes a gente tem essa ansiedade, tive uma ideia, quero produzir essa ideia, né? Põe ela no ar e vamos para a próxima, né? Ou seja, e acho que essa longevidade do Hershey, do tudo que a gente viu aqui, acho que demanda um esforço extra, uma organização interna extra. Eu queria entender um pouco como é que isso funcionou no caso do Hershey, por exemplo, como é que foi manter essa chama viva e declinar para diferentes coisas e continuar com isso, né? Olha, Vitor, sinceramente, eu acho que isso depende da gente, sabe? Do criativo. Então, assim, eu acredito muito que as ideias, elas podem ter sempre um segundo momento das ideias. As ideias boas, elas não precisam morrer na primeira vez que você faz um Brain Act e pronto. Então, como líder criativa, eu sempre fui atrás, ok, a gente produziu essas ideias foram para a rua, a gente conseguiu que tivesse visibilidade e tal. Essas ideias, elas foram produzidas porque elas tinham um insight poderoso. Será que dentro desse insight poderoso a gente não consegue fazer mais coisa? Será que a gente não consegue ter um segundo momento, um segundo ano dessas ideias? Então, a primeira coisa que eu aconselho sempre é olhar para as grandes ideias que a gente já teve ou que a gente conseguiu produzir, e será que aqui não tem mais coisa? Não é porque eu fiz o primeiro ano dessa ideia que a gente não vai conseguir, de repente, fazer essa ideia ainda maior e ainda mais forte. Essity, se a gente pensar, né, que ganhou em Cannes, eles ganham em Cannes há 3 anos e eles vão construindo em cima da ideia de um jeito diferente. Eu acho genial. Então, no primeiro ano, eles falaram que a menstruação não é, né, azul, a menstruação é vermelha, então eles falaram sobre o vermelho, que é normal. No segundo ano, eles falaram Viva la Vulva. No terceiro ano, eles começaram a contar as histórias do útero. São 3 coisas diferentes dentro do mesmo guarda-chuva, do mesmo brand idea. Então, eu acredito, Dove é o grande exemplo clássico disso, né? O Real Beauty já inspirou brand acts completamente diferentes e coisas completamente diferentes dentro de Real Beauty. Eu acho que a gente, primeiro, não deve desistir das ideias, deve persistir, e aí é muito sobre a colaboração do cliente e de toda a agência para fazer as ideias continuarem acontecendo em uma escala maior. É um trabalho de formiguinha, realmente. É um trabalho de Sísifo. É um trabalho de Sísifo, complicado. Mais alguém tem alguma pergunta aqui para a Andrea?
Não? Eu tenho. Aproveita. Oi, Luís. Sim. Alô, estou de volta. Andreia, e Chicago? Como é que é? Então, Muito diferente? gente, eu acreditei, né, nessas pessoas, eu acreditei no Luís, eu acreditei no Andrés, de que Chicago era incrível sem conhecer. Eu me mudei para Chicago sem conhecer Chicago. Eu nunca tinha vindo em Chicago. E so far, a cidade é linda, está quente, olha só, estou usando ainda vestido de alcinha. Não vai durar. Aproveita, Não vai durar. Não dura, isso não dura. Não dura, as pessoas já me disseram isso, mas eu acredito muito de que eu tenho uma força interna e eu falo para as pessoas, eu trouxe o sol, gente, olha, é por isso, todo mundo fala, não, mas é uma semana atípica, ainda está quente. Eu falo, mas tá vendo, é minha energia, eu trouxe o sol e o calor. Eu realmente, desde que eu saí de Salvador, né, eu tenho uma coisa de querer mais, querer fazer mais coisas. E eu acho que eu tive 20 anos de São Paulo. Então, São Paulo foi a minha segunda casa, mas não era minha casa é Salvador. Então, eu passei 23 anos em São Paulo e construí uma vida em São Paulo. E eu, assim, sentia uma vontade de tentar dar um passo além e ver como era ter uma experiência internacional porque é aquela coisa, né? If you make it there, you make it everywhere. Então, assim, na primeira semana logo aqui de Chicago, eu estou trabalhando com as contas de Kimberly-Clark, e a gente já fez um pitch para um Ice Cream Blue Bunny, que foi super interessante. Enfim, com Kimberly-Clark, uma das contas é Cottonelle, que é, né, o toilet paper, e a gente fez uma ação com a Drew Barrymore, porque a Drew Barrymore tweetou não sei o quê, em resposta a não sei quem, se ela era do time over ou under, né, o jeito que você coloca o papel higiênico, e a gente conseguiu entrar no show da Drew Barrymore, e as coisas são tão maiores do que são em Salvador, ou em São Paulo, que Salvador, realmente... com certeza. Salvador, com certeza, mas é isso, é a vontade. Eu tenho muita paixão pelo que eu faço, e eu tenho muita paixão desse poder que a gente tem de entrar, de se filtrar na cultura, de fazer alguma diferença. E eu acho que eu ainda tenho muito para contribuir. E foi isso que me trouxe aqui, eu acho. Tenho com certeza, tenho a certeza absoluta. Mas alguém quer tem uma última pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Além de que daqui a um mês eu falo como é o frio. Edson, eu queria perguntar. Diz. Queria só uma curiosa da publicidade, gosto muito e fico fascinada de ver, para já, a presença feminina, que é sempre, já não vou repetir tudo o que falámos aqui, ainda parece que ainda temos que demonstrar o que valemos e o que fazemos e etc. Mas eu fico fascinada, eu acho que somos cidadãos do mundo e acho que devemos trabalhar em qualquer parte do mundo que nós queiramos, mas acho fantástico começar quase tudo do zero e ir para outra ponta do mundo, levar a família toda, levar tudo, e acima de tudo às vezes a cultura é tão diferente, e trabalhar a publicidade, que acho que temos que ser, quem trabalha a publicidade tem que ser pessoas com uma cultura geral fantástica, e pessoas curiosas, pessoas muito informadas, mas às vezes achamos que conhecemos aquela cultura, e eu vejo que eu trabalho com Espanha com muita frequência, estamos logo aqui ao lado, e eu falo do alto do meu melhor espanhol, que não é, e muitas vezes não consigo transmitir as ideias e a questão cultural traz ainda mais dificuldade quando estamos a trabalhar as marcas, os anúncios, tudo isso. Como é que é este rebuliço de trabalhar uma cultura totalmente diferente, não é? Como é que Ana, isso tem sido difícil. Isso tem sido difícil. Eu falo muito, vocês estão vendo aqui, e eu não consigo falar muito. Porque por mais que eu tenha uma fluência em inglês, me falta às vezes vocabulário. Me falta, sobretudo, emotional vocabulary, sabe? É um vocabulário diferente às vezes. Então, essa tem sido a minha maior dificuldade. Então, eu que gosto de apresentar, não consigo assim fazer grandes apresentações, porque me faltam palavras. Então, mas eu já estou até pensando em ter talvez um English teacher para me dar um coaching específico. E é engraçado, meu filho, eu estou com os 2 filhos na escola, né? O meu filho de 15 anos está no high school e para ele também está sendo super difícil, mas eu consegui que ele tivesse uma aula de teatro.
e que é muito interessante para ele nesse momento, porque ele consegue se expressar no teatro, né, através de personagens. Ele me contou outro dia que ele falou num determinado momento: você quer ser meu amigo? Tadinho, ele está falando totalmente... É verdade o que ele está falando, não é o personagem, mas ele fez, né, ele se expressou através do personagem. A minha filha de 9 anos, para ela está sendo super difícil. Ela ganhou na escola um iPad com Google Translator, porque está sendo muito difícil para ela. Mas eu acho que para a família inteira esse aprendizado faz com que o cérebro da gente, né? Eu chego às vezes com dor de cabeça em casa, porque você está o tempo inteiro ali prestando atenção no que está acontecendo, mas eu acho que essa possibilidade de aprender coisas novas e seguir aprendendo me fascina. Eu acho que é exatamente isso que você falou, é uma curiosidade, é uma vontade de fazer diferente. Isso me fascina. Muito bom, parabéns. Obrigada. Andréia, obrigado por essa interrupção aqui momentânea do seu dia de trabalho. E 2 dicas culturais aí em Chicago. Uma tem o Naked City, que é um grupo de teatro de improvisação que é fabuloso, é um dos melhores do país. Eles têm sessões quase diárias e aquilo você tem que ir, tá? À procura de entender um pouco a cabeça das pessoas de Chicago, tem que ir nesse lugar. E outro que é um museu, tem que levar seus filhos. É um museu que tem aí, que você tem a nave do Apolo, a cápsula do Apolo 13 ou 12, sei lá, 11, na sua frente. Tem inclusive a roupa do astronauta, você pode tocar. Eu saí siderado quando fui ver o quanto você entende um pouco mais o engenho humano e a loucura dos americanos, que nesse caso parece com a loucura dos portugueses, né? Se meter naquela casca de ovo para ir até a Lua só compara com os portugueses que entraram dentro de um barquinho de madeira. Vou descobrir se o mundo tem uma borda ou não. Então, aproveita esse lugar para isso. Muito obrigado. Olha, a gente sempre termina com palmas para as pessoas, palmas virtuais, que não fazem barulho. A gente sempre convida que, quando vem aqui a Lisboa, venha almoçar ou jantar comigo, que é o cachê do palestrante. Hoje, o Eric Rosa foi o primeiro a render o vale, em 7 anos. Foi o primeiro que veio cá e cobrou, pronto, já levou, já está pago o almoço. E a última palavra é sua. Gente, assim, um prazer imenso. Vocês sabem que eu sou de Salvador, e Salvador tem muito de Lisboa, né? Quando eu fui para Lisboa pela primeira vez, eu fiquei completamente encantada com Lisboa. Parecia que eu estava em casa, que eu estava andando no Pelourinho. É muito parecido. É muito parecido. E Lisboa é uma cidade incrível. Foi uma das melhores viagens que a gente fez em família. Meus filhos até hoje comentam do hotel que a gente ficou, que tinha um waffle de carinhas, cada dia o garçom fazia uma carinha diferente no waffle. E então, assim, eles adoraram a viagem. É um país muito bonito, com a cultura muito próxima, e se come muito bem. Meu Deus, eu esqueci agora o nome daquele restaurante que tem os camarões bem no centro da cidade. Ramiro. Esqueci o nome. É o Ramiro. Ramiro, nossa, gente. Eu fui na minha viagem em família, depois a gente foi junto com os jurados, e eu amo, né, frutos do mar sendo de Salvador, então adoro. Agora estou com vontade de comer lá, nesse momento, em Chicago. Apareça cá, a pandemia já permite, a quarentena acabou, já não precisa usar mais máscara, já pode vir cá, lamber corrimão, tem muito corrimão bonito aqui, tem umas maçanetas maravilhosas, você pode beijar a maçaneta, tá à vontade. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, adorei. Tá? Vamos repetir, sim. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau.